E começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E antes de entrarmos no assunto do vídeo, peço para você se inscreva no canal, aperta o sininho, comenta, compartilhe, deixe o seu like, ajude com o crescimento e engajamento desse canal. E sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, né? Então, uma das coisas, deixa eu arrumar a gola aqui na camisa, né? Então, uma das coisas que eu sempre falo aqui no meu canal é que esse canal, quando foi criado, era para ser um canal de história. Era para eu falar principalmente de história, porque eu sou estudante de faculdade de história, não é? A minha professora do colégio até falava, Rômulo, quando você crescer, você vai fazer faculdade de história. Falou, é mesmo, professora, por quê? Porque toda vez que eu pergunto sobre o seu trabalho de casa, você só me vem contando uma história, sabe do porquê não fez? É assim, professora, era uma vez um cachorrinho chamado Lego. Comeu meu dever de casa e eu levei os zero, né? Então, ou seja, esse canal aqui era para falar de história, porque eu gosto de história, mas muitas vezes eu acabo falando de outras coisas. Eu acabo falando de política, falando de religião. Às vezes eu falo, todo sábado eu tenho uma série de estudos acerca do apocalipse, né? Falo de monarquia. Ou seja, o meu canal eu falo do que eu quiser, não é? Então, e hoje, no vídeo de hoje eu vou falar de história e coronavírus. Sim, cara, vou pegar o assunto do coronavírus para contar algo de história pra gente ter uma meditação, uma reflexão, né, cara? Quem aqui já é inscrito no meu canal sabe que anteriormente eu já fiz 2 vídeos, né, pegando coronavírus e associando com um tema histórico, né? Um falando sobre a peste negra e outra falando acerca da Guerra dos Mundos, né? Que foi uma transmissão de rádio que aconteceu lá dos anos 30 dos Estados Unidos e acabou colocando pânico do interior dos Estados Unidos, que fizeram a população acreditar que a Terra estava sendo invadida por marcianos, né? Então, assiste lá os vídeos e que você vai entender essa história de doido. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o coronavírus e associá-lo ao descobrimento das Américas, né? Praticamente ao povo azteca, com um rei chamado Montezuma e os espanhóis. Aí vocês me perguntam, mas Rômulo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Calma, gafanhoto, que nós vamos chegar ao assunto, não é? Então, antigamente, para quem já estuda história sabe que as Américas eram colonizadas, né? Eram habitadas por diversas tribos indígenas e impérios, né? Aqui no Brasil eram tribos indígenas, tupi-guaranitas, os demais diversos tipos de tribos que me fugiram à mente agora, né? Mas também tínhamos vários impérios, como os impérios incas, os astecas, os maias. E o pessoal lá do México, né, tinha o Império Azteca. A antiga cidade no México era conhecida como a cidade de Tenochtitlan, né? Tenochtitlan. Eu nunca sei falar esses nomes, cara. Ou seja, eu vou ser um péssimo professor de história. Mas teve um rei chamado Montezuma II. Acontece que Montezuma era um rei conhecido por ser inteligente, né? Ter uma boa falácia, um bom político, fazia muitos acordos e quando não conseguia expandir o seu território através de acordos e tratados, ele expandia através da guerra, né? Normal para o monarca daquela época, não é? Então, e uma coisa que é interessante, o carro vai passar daqui a pouco, né? E uma coisa que é interessante, que tem uma história que diz que o Montezuma, ele era muito orgulhoso, sabe, cara? Era um típico cara que estava crescendo do poder e estava crescendo em sua vaidade. É aquela velha história. Quer saber quem realmente é uma pessoa? Dê poder a este ser humano. Aí dizem que um dia um sacerdote chegou a ele com uma revelação dos deuses, não é? Principalmente de Quetzalcoatl, né? Que era uma das principais divindades dos astecas. Né? Ele chegou dizendo que o tempo de Montezuma estava chegando ao fim, não é? Montezuma, lógico, tinha um cara
que cria nos deuses, tomou isso como uma revelação divina. Talvez os deuses quisessem o castigar por causa de sua vaidade, de sua arrogância, de seu orgulho. Agora, olha só uma coisa que é interessante. Né? Certo dia chegaram para Montezuma falando que mas estranhas nuvens estavam aparecendo no horizonte, né? Nuvens que depois te mostraram-se embarcações, né? Já não preciso explicar do que seriam essas embarcações, não é? Os espanhóis estavam chegando. No entanto, os astecas, ao verem isso, né, pensaram que esses homens vindos do além-mar talvez fossem enviados dos deuses, para não dizer talvez os próprios deuses. Montezuma, quando descobriu isso, pensou: nossa, os deuses estão vindo até nós. Como já havia recebido uma revelação divina, vou agradar estes que vêm da parte dele. Então enviou comitivas, enviou soldados, enviou pessoas para receberem os espanhóis de bom grado, e enviou presentes, sim, o melhor que tinha em Tenochtitlan, né, que era a antiga capital, que era a antiga cidade do México hoje, né? Mandou o melhor que tinha, mandou frutas, verduras, comida, carne, alimento, plumas, tecidos, o que havia de melhor, tudo em bandejas de ouro. Quando os espanhóis chegaram, vendo toda aquela recepção, eles viram aqueles presentes. Olha só, uma bandeja de plumas, que legal! Jogaram fora e ficaram admirando as bandejas. Mas o que tinha de especial nessas bandejas? Simples. Elas eram feitas de ouro. Para os astecas, o ouro era um metal como qualquer outro metal, tipo o nosso alumínio, não é? E os astecas não estavam entendendo por que esses homens vindos do além-mar, esses enviados dos deuses, estavam tão admirados por este ouro. Bem, Montezuma recebeu eles de braços abertos. Entre eles, um cara que seria conhecido pela história como Hernán Cortés. Sim, um grande descobridor espanhol, né, que está na lista entre aqueles vários descobridores que chegaram às Américas atrás da Eldorado, ou seja, a cidade feita de ouro, né, que é um mito da época do descobrimento. Tem até um filmezinho, né, um filme, uma animação, que fala de Eldorado, né. Depois disso, Hernán Cortés acabou sequestrando Montezuma, né? Manteve ele cativeiro em seu próprio palácio, pedindo a ele um resgate. Ou seja, se você já passou por um sequestro relâmpago, meu amigo, deve entender o que Montezuma passou. No entanto, seria o resgate mais caro da história, já que Hernán Cortés pediu montanhas de ouro pelo seu resgate. No final, acabou não dando muito certo, né? O pessoal se revoltou, a cidade se revoltou, e Hernán Cortés e seus homens tiveram que sair fugidos da capital Tenochtitlan. Eu não consigo falar direito o nome dessa cidade, eu não consigo. A antigo cidade do México, tá? Eu não consigo falar a Tenochtitlan direito, né? Eles saíram fugidos de lá. Meses depois, parece que os espanhóis voltaram para a cidade do Novo México, aonde a maioria da população havia morrido. Mas, Rômulo, o que isso tem a ver com o coronavírus? Me responda uma coisa. Quando os espanhóis e os portugueses chegaram das Américas, haviam milhões de índios americanos aqui nas Américas. Os impérios incas, maias e astecas eram formados por milhões, aproximadamente 10 milhões de pessoas deviam compor esses impérios em sua totalidade. Como é que apenas um grupo, algumas centenas de colonizadores, né, puderam derrotar essas civilizações que chegavam até a ser comparadas com antigos impérios como o Egito e a Babilônia? Né? Impérios esses, conhecedores da matemática, da astronomia, né? Que por algum motivo
sabiam mexer com ouro, mas não tinham o menor, não sabiam mexer com ferro. E eles desconheciam a roda. No entanto, eram povos altamente avançados. Como é que um grupo de espanhóis venceram essas civilizações? Foram com suas armas de fogo, né? Provavelmente não. Foram com seus canhões, suas espadas de ferro? Não. Por mais que seu armamento fosse superior às suas lanças indígenas, às suas lanças e seus arcos de flechas, isso não seria o suficiente para que os espanhóis vencessem exércitos e exércitos de índios americanos. Aí eu te pergunto, como é que eles venceram? Simples. Bactérias, vermes, germes e vírus. Para muitos, naquela época podia ser uma praga divina, tanto vindo por parte dos deuses lá por parte dos aztecas, ou então por uma ajuda divina do Senhor vindo do céu por parte dos colonizadores. Mas a verdade é que os europeus, quando chegaram às Américas, eles estavam infectados com vários tipos de doenças, varíolas, tuberculose, malária, gripes, né? O que acabavam infectando. Quando eu falei sobre a peste negra, eu falei que as pessoas que passaram por esse período da Europa acabaram ganhando imunidade, resistência. As gerações após a peste negra ficaram mais fortes imunologicamente. Foi assim como eles sobreviveram à peste negra. E eles ainda atravessaram o mar, onde também contraíram outras doenças, né? O simples contato entre os europeus e os americanos faziam com que eles ficassem altamente doentes, porque eles apresentavam a eles doenças que seus corpos não tinham imunidade por desconhecê-los. Hoje, nós somos resistentes à gripe. Uma gripe hoje em dia te deixa de cama, abatido, você passa um tempo tossindo com o nariz escorrendo e tudo mais. Você sabe, você já pegou gripe. Mas no passado, pegar uma gripe, meu filho, seria algo totalmente terrível, indo até a óbito, né? Foi dessa maneira que milhões de pessoas ao longo dos povos americanos acabaram indo morrendo. Uma coisa interessante, tanto eu como você, nós vivemos uma geração bem mais alimentada, bem mais saudável e fomos fascinados quando crianças. Então, por essa razão, nosso corpo possui germes, bactérias e vírus que a nós não faz mal nenhum. Porém, claro, a não ser que você esteja tomando um banho gelado no inverno, aí, meu filho, você vai ficar de cama. No entanto, se for descoberta uma nova tribo indígena na Amazônia e eu chegar lá, dessa tribo, e falar pro pajé, fala aí, pajé, como é que você vai? É nice. Só no contato com ele, eu já vou estar contaminando aquela tribo que não vai ter nenhuma resistência imunológica. Aí eu te pergunto, Rômulo, e o que isso tem a ver com o coronavírus? Bem, hoje nós estamos numa pandemia, não é? E o coronavírus, muitos estão estudando novos tipos de vacina, falando de quarentena e tudo mais. Eu sou o tipo do cara que eu acredito que, antes mesmo de criar uma vacina, eu acredito que o ser humano já vai criar uma resistência. A grande maioria das pessoas que são infectadas com coronavírus não chegam a morrer, né? De cada 1.000 infectados, 300 manifestam a doença e uns 10 morrem. Claro, não vamos subestimar nada, tá? Continue saindo com a sua máscara, passa álcool gel na mão, tome os devidos cuidados. Eu sou a favor da quarentena vertical, ou seja, um grupo de risco fique em casa e quem precisa sai para trabalhar, entendeu? E tudo mais, porque a vida precisa correr. Né? E nós sabemos que tem muita desinformação acerca da mídia, né? Da mídia, do governo e tudo mais, então eu sou cético a algumas coisas.
Porém, devemos tomar os cuidados. Mas é lógico, isso é uma opinião minha, né? No final, eu acredito que aqueles que já se recuperaram do coronavírus vai acabar criando uma imunidade. Bem, mas o tema principal desse vídeo foi que eu quis pegar esse tema e fazer um videozinho falando de história, né? De como alguns punhados de europeus conseguiram destruir civilizações das Américas que eram compostas por milhões que não tinham defesas imunológicas acerca das doenças vindas da Europa. Bem, o vídeo já passou de 15 minutos. Comentem aqui embaixo o que você achou disso, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, né? No meu canal, como hoje eu quis falar de história, mas no meu canal eu falo de muitas coisas. Eu falo de monarquia, às vezes de uma opinião acerca da política, né? Às vezes de algum outro assunto, né? Todos sabem, eu faço vídeos falando de Apocalipse, me acompanha lá. Muito obrigado pela sua paciência, por ter me acompanhado até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e free!